Será que o dólar está caro? Nesse vídeo eu vou tentar apresentar para você uma perspectiva histórica para ver se o dólar hoje está caro. Meu nome é Otávio Paranhos e para quem não me conhece, nesse canal eu falo de renda variável para o longo prazo, eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo tanto no Brasil quanto no exterior. Hoje, por exemplo, eu estou gravando, o dólar chegou em 5,71. Eu queria trazer para vocês alguns dados históricos para tentar mostrar para você se o dólar está caro hoje e se faz sentido investir no exterior com esse dólar agora, certo? Primeira coisa, a gente tem que sempre comparar uma moeda em termos de inflação com outras moedas, sempre deflacionando, ou seja, retirando a inflação, porque a inflação de cada país é única e, consequentemente, para comparar com outras moedas, para ver se está caro ou está barato, a gente tem que tirar a inflação da jogada. E é isso que eu fiz. Aqui, como você pode ver aqui nesse gráfico, eu peguei a taxa de câmbio real desde junho de 94, desde a implementação do Plano Real, até hoje, comparando com o dólar. Ou seja, quando a gente compara essa linha azul, isso aqui significa quão caro estava o dólar para um brasileiro que quisesse comprar dólares em termos reais, já descontando a inflação. Esse ponto aqui, para facilitar a visão para você, eu coloquei aqui duas linhas para você ver. Hoje, mais ou menos, essa linha aqui rosa seria R$ 3,33 para cada dólar. Essa linha verde seria 4,25. Esse último ponto que eu marquei aqui é 5,20, que é o último fechamento de março, que é o dado que eu tenho. Mas hoje ele já está em 5,71, então ele estaria mais ou menos aqui em cima, assim, mais ou menos onde está o mouse, você está vendo? O dólar hoje, desde a implementação do Plano Real, está relativamente caro sim. Quando a gente compara historicamente, só que no período de 2003, quando teve a eleição do Lula, que o mercado tinha uma dúvida muito grande se ele ia fazer as reformas necessárias para o país e crescer o país, ou se ele ia, enfim, ter uma política não muito pró-mercado. E a partir disso o dólar veio a baixar, conforme eu mostrei outro vídeo mostrando por causa também do boom das commodities, e é isso que eu vou mostrar para você agora. Quando a gente compara a taxa real de câmbio brasileira em comparação com as commodities internacionais, eu peguei um índice aqui de commodities, ou seja, tudo que é soja, petróleo, minério de ferro, a gente vê que tem uma correlação negativa entre a nossa moeda, a força da nossa moeda frente ao dólar e as commodities. Quando a gente inverte a nossa moeda, a gente vê que tem uma correlação negativa, assim como eu falei, entre a nossa moeda e o índice das commodities. Você vê que quanto mais as commodities caem, mais fraca fica a nossa moeda frente ao dólar. Então, assim, você tem que entender que no longo prazo, a nossa moeda, como é de um país emergente exportador de commodities, depende também da força das commodities. Então, quando a gente olha historicamente, por exemplo, o preço que as commodities tinham, isso aqui eu já deflacionei pelo dólar, tá? Porque os Estados Unidos também tem inflação e eu tirei a inflação desses dados. O índice de commodities deflacionado hoje está num patamar muito baixo, de fato. Ele está equivalente ao que estava mais ou menos nos anos 70 e 80, tá? Tá bem diferente do período dos anos 90, em que a China cresceu muito e demandou muito petróleo, muito minério de ferro, e isso levou para cima o preço das commodities. Agora está num patamar de fato muito baixo, mas não é um patamar que nunca esteve. Já esteve nesse patamar no passado, e antes de 70, que eu não consegui pegar os dados, mas antes de 1970 ela estava mais baixa ainda, certo? Então você tem que entender que não é um patamar surreal, apenas voltou a uma base anterior, mas obviamente você tem que ver que ele está no patamar baixo. Quando a gente compara o índice de commodities, não com o real, mas com a força do dólar, você vê que tem alguma correlação. Essa linha vermelha aqui é parecido com o gráfico azul que eu mostrei para você, que mostrava a força do real frente ao dólar, mas isso aqui é a força do dólar frente a outras principais moedas mundiais, como euro, ien e outras moedas que tem grande negociação com o dólar. Então, por exemplo, aqui a gente vê que nos anos 80 o dólar já tinha sido bem mais forte frente a essas moedas em relação ao que ele é hoje. Ele voltou a enfraquecer, ele ficou mais forte aqui no período dos anos 2000, sempre quando tem uma crise muito grande as pessoas buscam dólar, então consequentemente a força do dólar, o dólar no mundo inteiro e não só em relação ao real fica mais caro. Aí novamente quando teve a subida dos mercados emergentes e a subida das commodities, o dólar se enfraqueceu. Você vê que ele deu uma subida quando teve a crise de 2008 e agora ele está subindo novamente com o enfraquecimento das commodities, tá? Então você tem que ver que tem sim uma correlação entre as commodities e a força do dólar. E quando a gente vê a comparação da força do real com o dólar, você vê que ela vai junto, certo?
Mas, obviamente, o dólar comparado com outras moedas, ele é muito menos volátil. A gente tem uma moeda muito mais volátil porque a gente está num mercado emergente, então, consequentemente, você vê que a força do real frente à força do dólar em comparação com outros países, a variação do real é muito maior, a gente sobe mais e a gente desce mais baixo, tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria mostrar para você. Historicamente, quando a gente compara períodos mais longos ainda, desde 1970 da força do dólar, por exemplo, você vê que hoje ele não está num patamar que nunca esteve. Hoje o dólar, a força do dólar internacionalmente, está num patamar médio em relação ao que ele esteve. Um patamar mais baixo quando a gente pensa aqui que ele está caindo com o tempo. Então, na realidade, o dólar não está caríssimo em termos internacionais. É a questão do real mesmo que está um pouco acima da média histórica. Aí você pode me perguntar, tá, Otávio, então com esse dólar eu não vou investir agora, eu vou esperar. Bom, a questão é sempre, quando você abre mão de investir no exterior em dólar, de fato, você pode estar talvez pegando um dólar mais barato no futuro, certo? Concordo com você. Mas você está abrindo mão de investir numa empresa nos Estados Unidos que pode crescer. Quando a gente pega, por exemplo, o retorno do S&P 500, o ETF do SPDR, a gente vê que tanto quando eu transformei para reais quanto em dólares, você vê que você teria transformado, se você tivesse investido lá no pico, quando estava mais caro, quando estava lá em 2002, caríssimo o dólar que eu mostrei para você antes, se você tivesse investido naquele ponto, você teria hoje multiplicado seu dinheiro por 4 praticamente. Então assim, você abre mão de rentabilidade quando você deixa de investir. E isso é muito importante que você leve em consideração. Ninguém sabe prever o topo do mercado em termos de câmbio, nem o fundo do mercado em termos de câmbio. Todo mundo gostaria de investir ali em 2011, quando ele estava a R$ 1,70, e todo mundo gostaria de vender quando ele subiu a R$ 7,00. Mas ninguém sabe disso, tá? E quando você faz isso, quando você tenta fazer, você está abrindo mão, você não está tendo essa rentabilidade aqui. E, por exemplo, isso aqui é a média do mercado americano, tá? Mas, por exemplo, tem outros setores que renderam mais. Por exemplo, quando eu pego o ETF QQQ, que é o ETF de tecnologia, em vez de transformar o seu dinheiro em 4, eu teria transformado o seu dinheiro em mais ou menos aqui, ó, 8, 10 vezes, tá? Desde 2002 até agora, tanto em dólares quanto em reais. Beleza? Então é mais ou menos isso que eu queria passar pra você. Se fez sentido essa análise do dólar, dá um like pra eu saber que você gosta desse conteúdo e se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nada que eu for colocando por aqui. Beleza? Valeu!